Bom, meu nome é Roberto Cicolin, eu moro aqui na cidade de Cordeirópolis, estou próximo a Limeira, região de Campinas. Eu sou formado em engenharia florestal e atuo hoje como empresário no setor do ramo plástico, aqui na nossa região mesmo. E aí eu falei, interessante esse sistema, diferente. Falei, deixa eu entender melhor o que é esse sistema. Até então eu nunca tinha morado numa casa nesse sistema. E a cidade onde eu moro hoje, que é Cordeirópolis, interior de São Paulo, que é uma cidade de 25, 30 mil habitantes, não tinha nenhuma casa feita no sistema em steel frame, light steel frame. Então foi quando eu comecei a me interessar e fui procurar um pouquinho saber o que significava esse sistema construtivo. Quanto ao processo de construção em si, nós optamos, na época, por uma construtora, que depois a gente fez todo um sistema de amizade. Hoje a Aura Sistema Construtivos, que é representado pelo Simon, e aí vem toda aquela ideia de mudança, de alteração, de ajuste. É um processo como todo outro qualquer. Uma casa em construção de alvenaria não seria talvez diferente. Os ajustes são necessários. A diferenciação é que os ajustes feitos no processo de light steel frame, eles são mais rápidos, são mais práticos, são mais limpos, são mais diretos. Você consegue fazer e desfazer com uma rapidez muito maior. Você não tem quebradeira dentro da obra, você não tem aquela bateção de martelo, de barreta quebrando uma parede, derrubando uma parede. É um processo muito mais rápido, muito mais simples. Então, nesse sentido, a construtora nos deu o suporte necessário, nós fomos fazendo as adaptações que também se deram como necessárias, que elas, não adianta você dizer que você tem o projeto todo prontinho, que ele vai sair exatamente como você quer. Porque durante o processo, a própria família vai opinando a respeito de alguns sistemas. Não, vamos melhorar aqui, vamos trocar aquilo ali a gente ajeita um pouco melhor aqui. E esse processo, quando você tem isso de forma mais engessada, eu diria que é um processo de alvenaria, ele é um processo mais engessado. O processo de light steel frame ele te dá essa maior trabalhabilidade, você tem uma maior tranquilidade em fazer alterações. Não vamos dizer também que você vai abusar disso, não vou derrubar a casa inteira para fazer novamente, não se trata disso. Mas você tem essa possibilidade de fazer alterações que você pensa menos vezes em fazer, ao invés de fazer no processo de alvenaria, porque ele te dá essa maior tranquilidade, essa maior, a palavra talvez seja trabalhabilidade, essa facilidade de mudanças e alterações no processo. E assim a gente foi fazendo ao longo do tempo até chegar no estágio que nós estamos hoje, que ainda não está totalmente terminado, mas estamos chegando ao final. O feedback que eu poderia dar na parte final da construção é uma coisa talvez até simples, porque as pessoas que passavam aqui na frente e olhavam e pensavam o que esse pessoal está fazendo, depois que a casa está pronta, todo mundo entra, olha, admira e fala, pô, mas como é que ficou dessa forma? Que bacana que tenha ficado dessa forma. E nós também estamos bastante satisfeitos, porque você tem a impressão que você vai pisar, por exemplo, nossa casa tem 2 pavimentos. A impressão de quem não conhece o light steel frame é que você vai pisar aqui no segundo pavimento e quem está lá embaixo vai escutar pum, pum, vai escutar algum tipo de barulho. E não escuta nada, absolutamente nada. Meus filhos saem para estudar às 5h30 da manhã todo dia, eu nem ouço nada, porque eu estou no outro quarto e não tenho qualquer tipo de relação. E a parte acústica, em função das mantas térmicas que foram colocadas em toda a casa, nós tivemos uma primeira onda de frio. Hoje nós estamos gravando praticamente no final de maio de 2024, há 2, 3 dias atrás que nós tivemos uma primeira onda de frio aqui no estado de São Paulo. E eu comentei com a minha esposa, a gente pôde perceber que batia o frio lá fora, lá dentro ainda não estava aquele frio. Mas a observação que nós pudemos ter nesse primeiro momento é que a amplitude térmica que você sente dentro da casa é menor, ou seja, está mais frio, parece que está menos frio. E a minha expectativa é que quando tiver mais calor, também pareça que esteja menos calor. Essa é a primeira observação que eu posso fazer com relação ao sistema produtivo. Essa é uma primeira observação para quem está morando dentro da casa há praticamente um mês, vamos dizer assim. Não tivemos
maiores problemas, pelo contrário. Tivemos assim, sempre fomos muito bem atendidos, com soluções tranquilas e claras e bem transparentes naquilo que nós poderíamos ou deveríamos usar. Assim, houve, na verdade, uma indicação entre a arquiteta, a consultora e o Espaço Smart, sempre entravam num certo consenso dos materiais que estavam mais disponíveis naquele momento da construção, para que houvesse a melhor utilização dos materiais tecnológicos disponíveis naquele momento. Pode ser que agora no final do ano, início de 2025, existam outros materiais disponíveis tecnológicos, e óbvio que vão existir, assim como o computador está em processo de evolução, e tudo carro está em evolução, a casa é assim, ela também não muda disso. Mas eu tenho certeza que dentro da concepção daquilo que a gente entendeu, nós usamos a melhor tecnologia que estava disponível dentro daquele momento, e nos sentimos muito satisfeitos por essa utilização.